Então, vamos lá, pessoal. Vamos lembrar aqui o que a gente viu na última aula, tá bom? A gente vai estudar aqui o present continuous. Mas, para isso, a gente precisa lembrar aqui a forma do verbo to be, tá bom? Então, ó, a gente viu a forma do verbo to be. I am, you are, he is, she is. Lembram disso? Então, aqui a gente estudou na aula passada como passar para interrogativa. A gente deve inverter, né? Colocar o verbo na frente. E aí vai ficar am I thinking? Aqui vai ficar are you singing? Ok? Forma interrogativa. Já a forma negativa, o que a gente vai ter que fazer? Acrescentar o not, né? Por exemplo, I am vai ficar I am not thinking. You are vai ficar you are not singing. Aí esse you are pode ficar também assim, ó. You are not. Ou a gente pode ainda falar you aren't, tá bom? E colocar o verbo singing. Então, isso que a gente está vendo aí é só uma revisão do que a gente viu na aula passada. O que a gente vai estudar hoje mesmo é a forma do verbo, como é que fica os verbos com ing, tá? Então, deixa eu dar uma paradinha aqui. E vamos, então, agora ver quais são as regras para a gente acrescentar ing no verbo. A gente está falando do present continuous. O present continuous a gente usa quando a gente quer falar de uma ação que está acontecendo. Então, esse finalzinho endo do verbo, tipo acontecendo, cantando, partindo, é esse ing. Então, a regra geral é a gente acrescentar o ing em todos os verbos, tá? Sem alterar nada. É a regra geral. Mas aí a gente tem a regrinha, vamos supor, dos verbos que terminam em E. Se eles terminarem com a letra E, o que a gente vai fazer? Observem, ó. A gente vai tirar essa letra E, ó, não, e acrescentar o ing. Tá vendo? Terminou em E, tira a letra E e acrescenta ing. Tá bom? Aí vamos lá. Próximo agora. Deixa eu limpar aqui. Na próxima, a gente vai ver o seguinte, a próxima regra, ó. Quando terminar em consoante, vogal, consoante. Essa regrinha a gente usa para verbos pequenos, tá bom? A gente diz que são verbos pequenos, verbos com até 5 letras, tá ok? Então, aqui, ó, nós temos, a gente conta de trás para frente, tá? Então, a gente tem aqui, ó, consoante, vogal, consoante, ó, no verbo get. O T é uma consoante, o E é uma vogal e o G é uma consoante. Quando a gente tem isso, o que a gente faz? A gente repete a última consoante, tá bom? Então, a gente repete. Se terminou em N, vai ter mais um N. Terminou em T, mais um T. Tá ok? A regra número 4 é para os verbos terminados em IE. Tá? Esses verbos são poucos, não existem muitos verbos com terminação IE, tá? Então, nós temos aqui o verbo lie, que é o verbo mentir, e o verbo die, que é o verbo morrer. Então, quando tem essa terminação IE, a gente vai trocar esse IE por Y, e depois que a gente vai acrescentar ing, tá bom? Ó, observem aqui, ó.
Primeiro você troca por Y, depois acrescenta ing. Então, agora vamos treinar, tá bom? Isabelle está me ouvindo, acho que o Jorge não, né? Vamos lá. Verbos terminados com a letra E, Isabelle, o que a gente precisa fazer? Tirar o E. Uhum. E acrescentar o ing. Acrescentar o ING. Muito bem. Só isso, tá bom? Esse verbo aqui tem alguma modificação? Não. Não. Tá bom? Então aí, essa atividade eu já tinha passado para vocês. Eu esqueci de colocar o ing ali. É só vocês verem qual é o verbo que vai pedir uma modificação e aí acrescentar o ing. Por exemplo, esse verbo aqui terminado em y, existe alguma regra para ele? Ou tá certo eu escrever ele assim? Não existe regra nenhuma, tá bom? Para verbos terminados em y, para acrescentar ing não existe regra. Ó, verbo sing, vai ficar sing, é só para vocês irem corrigindo aí. Verbo play, play. Verbo dance, termina em E. Então, a gente vai tirar o E e acrescentar o ing. Dancing. Verbo run. Verbo run, eu tenho consoante, vogal, consoante. Então, ó, eu vou ter que acrescentar outro N, tá bom? E o verbo it também não tem regra nenhuma para ele. Tá ok? Então, agora eu vou deixar para vocês essa atividade aqui, ó. Para vocês vão ter que fazer para fazer o seguinte, vocês vão ter que marcar aqui qual é a alternativa correta. Por exemplo, aqui a alternativa correta é a letra A. Aí por quê? Aí vocês vão ter que escrever aqui, ó. Ó, verbo run, consoante, consoante, mais vogal, mais consoante. Qual é a regra? Repete a última consoante. Então, vocês vão ter que explicar por que houve alteração. Se não houve alteração, se é um verbo que não tem alteração nenhuma, é só colocar não há alteração, tá bom? Então, vai ficar essa atividade aqui para casa, são oito questões. Então, ó, essa aqui, mais, deixa eu ver se eu consigo passar, mais essa aqui, tá bom? Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Então, a explicação é só essa hoje, é bem tranquilo, bem pouquinha coisa, tá bom? Isabelle, você entendeu? Isabelle não está, só o Jorge. Então, pessoal, eu vou deixar para vocês aí.